Bolsonaro escolheu Flávio para ser o candidato a presidente. Na verdade, Bolsonaro fez muito mais do que isso. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony, que eu vou te contar tudo. Antes de qualquer coisa, vocês sabem que aqui eu falo muito sobre estratégia. Por que a estratégia é tão importante? Porque a direita precisa ser mais estrategista. E bom, é o que está acontecendo agora. Você entendeu o contexto político? Uma eleição presidencial que vai acontecer daqui 10 meses. Preciso te explicar que as negociações para presidente da República e cargos majoritários, elas acontecem muito antes. E é muito comum que todos os partidos já lancem os seus candidatos à presidência e depois vão fazendo as suas coligações. Alguns avançam, outros recuam e assim por diante. A questão é que o candidato à presidência da República pelo PL é Jair Messias Bolsonaro. Mas hoje tudo isso mudou porque o Bolsonaro indicou Flávio Bolsonaro para ser o candidato à presidência da República. E por que Flávio Bolsonaro? O sistema, sabendo que o candidato era Jair, a primeira coisa que fizeram alguns meses atrás foi botar Jair Bolsonaro numa prisão domiciliar num processo em que ele sequer recebeu a denúncia. E depois aceleraram a sentença do 8 de janeiro para mandar Bolsonaro para a prisão. Mas agora, eu quero refrescar a memória recente de vocês. Quando o sistema bota Jair Bolsonaro em prisão domiciliar e proíbe ele de usar redes sociais, por que foi? Para impedir que Jair Bolsonaro pudesse fazer suas articulações políticas. Para impedir que Jair Bolsonaro, mesmo que ele não viesse a concorrer ano que vem, ele não pudesse escolher os seus candidatos e articular da forma correta para que a direita tivesse o maior número de senadores, o maior número de deputados e um candidato à presidência da República com força para ganhar a presidência. Correto? Quando Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar, o que aconteceu? A direita ficou sem uma voz clara, e vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Os aliados iam lá na casa do Bolsonaro para conversar com ele, saía de lá e cada um dava sua entrevista, dava sua versão e dizia: Bolsonaro me disse isso, Bolsonaro me disse aquilo. Aconteceu isso com a questão do Senado de Santa Catarina, há poucos dias nós vimos uma treta rolando lá no Ceará. Ou seja, muitas vozes falando em nome de Jair Bolsonaro. Muitas vozes. Isso foi criando uma dúvida, até mesmo para que haja uma negociação com a direita para a escolha de um presidente, para a escolha dos senadores, para a escolha de quem vai concorrer a qualquer cargo e negociações importantes como a própria anistia, que Bolsonaro, quando estava solto, ajudava nessas negociações. Ou seja, o sistema prende Bolsonaro para calar a voz de Bolsonaro e, não satisfeito, mandam ele para uma prisão e agora ninguém pode sequer falar com ele. Pois bem, gente, quando Bolsonaro escolhe Flávio Bolsonaro, é conhecido no meio político como o político mais experiente, além de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, é da extrema confiança do pai e alguém que tem condições de conversar com vários espectros políticos e tomar boas decisões, além de ser conhecido como alguém que cuida muito com as palavras, enfim. É um exímio negociador que foi treinado pelo próprio pai, esse é o ponto. Escolher Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República, apoiado por Jair Bolsonaro, significa não somente que ele vá concorrer, mas significa o seguinte: quem fala por Jair Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Quem negocia por Jair Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Quem lidera as negociações da direita a partir de agora é Flávio Bolsonaro. Ou seja, toda aquela desinformação, toda aquela bagunça, toda aquela dúvida em torno da direita agora está sanada. Tem um líder e esse líder escolhido é Flávio Bolsonaro. A partir de agora, o Flávio vai ser o responsável pelas negociações, o Flávio que vai ser o interlocutor direto. A gente pergunta, por que ele não escolheu o Tarcísio? Por que ele não escolheu a Michele? Por que ele não escolheu o Eduardo? Obviamente que ele não escolheria o Tarcísio, porque o Tarcísio, além de ser de outro partido, foi o governador de São Paulo, não alguém que tá ali, não sabe se vai concorrer, se não vai concorrer, ou seja, é uma questão até de confiança total, né, que ele tem no próprio filho, que é senador. E isso é importante, o fato dele ser senador. Porque o Senado hoje tá uma bagunça, a gente vê o sistema brigando contra o próprio sistema, o Gilmar Mendes desesperado com a estratégia da direita de eleger senadores, tomou aquela decisão absurda, ou seja, é todo o contexto que eu venho explicando para vocês dia após dia aqui. E por que não Michele? A Michele carrega uma credibilidade absurda com o povo brasileiro. É uma pessoa que fala de uma forma que a gente gosta, é uma pessoa doce e de bom coração. Mas a experiência do Flávio na hora de negociar com políticos com certeza falou mais alto na hora da escolha de Bolsonaro. O recado que Bolsonaro tá mandando é o seguinte: a partir de agora vocês não negociam com Flávio como se ele fosse um senador ou o filho do presidente. Agora Flávio Bolsonaro é o pré-candidato à presidência pelo PL. O Valdemar já soltou nota pelo PL dizendo que se o Bolsonaro decidiu, é isso. Flávio fala pelo Bolsonaro e mais ninguém. As negociações ficam em torno dele e a gente tem uma liderança para seguir, que é a voz do filho do Bolsonaro, que vai falar por Jair Bolsonaro. Bolsonaro não resolveu apenas uma questão eleitoral do ano que vem. Ele resolveu a questão de agora, para que a direita fique forte, organizada, consiga avançar com suas pautas na Câmara, no Senado, nos governos dos estados e consiga manter sua estratégia. A estratégia de eleger um maior número de deputados federais, um maior número de senadores e, é claro, o presidente da República. E quem ficou incumbido de fazer tudo isso é esse cara aqui. Então, antes de vocês saírem criticando, achando que foi um bom nome, um mau nome, prestem atenção no que de fato está acontecendo. Apoiem. Somente apoiem.
Porque a política não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona muito grande. E casa desorganizada não prospera, então precisa de um líder para organizar tudo isso. E se o Bolsonaro escolheu o Flávio, agora a gente tem certeza de que quando o Flávio falar, quem tá falando é o seu Jair. Agora prestem muita atenção em tudo que eu falei nesse vídeo. Você vai ouvir muito analistazinho da CNN, da Jovem Pan e muito blogueiro fazendo vídeo falando exatamente as minhas palavras. É porque essa galera me assiste mesmo. Você também me assiste e sabe que aqui tem informação correta e que te explica a verdade sobre o cenário político? Me segue. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul e preciso sair desse 1.3, esse 13 aqui. Isso aqui tá me incomodando.